Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, a partir do versículo 10. Tiago propôs uma coisa que eu gostaria de fazer. Em reverência à palavra de Deus, todos de pé. Quem não é regra, não tem que ser impositivo para todo mundo que vai pregar fazer isso. Mas quem for pregar e quiser fazer, está valendo. Da minha parte, sempre que eu lembrar, eu vou fazer. Quando eu não fizer, é porque eu não lembrei. Aí se alguém ficar em pé, aí eu vou lembrar. Aí, também, lembrando dos nossos tempos, vê se tem alguém ao seu lado se livre e compartilha a sua. E aí fica difícil, porque você tem um celular na mão, né? Então, eu tenho a Bíblia aqui, então pronto. Quem não tem a Bíblia, use a Bíblia aqui. Porque assim, ó, se todo mundo começar a só utilizar a Bíblia aqui, aí eu não vou pedir para abrir a Bíblia. Mas é bom que todos tragam a Bíblia. Dá para a gente ser, então eu estou tentando ser crente. Do tempo aí, eu trouxe pra cá, eu comprei essas Bíblias aí, ó, lindas essas Bíblias, é da Convenção Batista Nacional. Todo dinheiro é de missão. R$80. Pensa numa versão maravilhosa, a fonte boa, muito boa essa Bíblia. Eu estou usando no púlpito e você pode utilizar. É a lição que a gente costuma utilizar no púlpito aqui da Esperança, tá bom? Vamos lá, ler o texto. A partir do versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-te e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem, estava orando, teve uma visão, viu entrar um homem chamado Ananias. Meu Deus, como Deus é claro, irmãos, é tão objetivo e eficiente. E impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Entendeu? Não, Ananias, vá, porque este é para mim. Isso aqui mais importa, é o que nós somos para mim. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão. Quebrantou o coração, né? Agora é irmão. Noutra hora não, mas já é irmão. Basta a visitação do Santo Espírito, a gente volta a chamar de irmão. Enquanto não chama, é porque ele está com o coração ressentido, magoado, cheio de razões de orgulho. Mas quando Deus fala, ele volta a chamar de irmão. Ou no caso dele, pela primeira vez, irmão, Saulo, irmão, o Senhor que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Fala conosco por tua palavra, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Pode sentar, gente. Irmãos, eu estava
Quando a avó do Cauê faleceu, eu voltei para casa, ela ficou lá para dar assistência à família, resolver um monte de situações lá em Tapetinga. Aí eu vim com Maria Fé. Eu gosto de ficar assim, ter umas provisões do Senhor para a relação minha com ela, de pai e filho, de filha, que é bem legal e bonito. Eu decidi de Tapetinga até aqui, vindo a 100, 120, diminuir a aceleração. Também estava à noite, vim conversando com a minha filha, e o tema era sobre o chamado de Deus para a minha vida. O chamado de Deus para a minha vida. Eu fiz por razões de que eu mesmo precisava fazer esse lembrete, lembrar a mim do que me tinha acontecido ou do que me acontece. Também por razões de inspiração. A gente tem pouca gente se rendendo ou pouco eximindo aqui na igreja, porque a gente tem pouca inspiração na igreja. A gente tem pouca gente que inspira. Nós vivemos um tempo em que tínhamos mais. A minha fé e a minha vida é resultado da influência de homens e de mulheres, dentre elas a minha avó, Emília. Foi quem mais influenciou na minha vida de fé. E, por razão de inspirá-la, eu conversei um pouquinho sobre minha vida. E foi uma abordagem diferente das que eu tinha feito. E só em parênteses, é tão bom que os nossos filhos conheçam as nossas histórias, inclusive as de fracasso. Os pais gostam de ser heróis, é um título que eu não gosto. E entendo uma criança referir-se ao pai como herói. São as fantasias, mas eu gosto muito. Eu acho que ela conhece as histórias minhas todas, de ganhos e perdas, de levantes e quedas, tudo. Mas eu brinco com o Cauê, eu acho que ela conhece mais do que tu, ela conhece nada. E aí eu vim conversando com ela, como eu tinha dito, o tema era um pouco diferente. Eu vinha conversando com ela sobre a razão da continuidade da minha vida. Eu não sei se você conversa com Deus, pergunta a Deus: por que o Senhor insiste tanto comigo? Por que o Senhor é tão paciente comigo? Por que o Senhor não desistiu de mim ainda? Eu acho que só gente que não se converteu, que tem a arrogância de não ter essa conversa, de se achar o máximo, ou de viver um evangelho de méritos e deméritos, né? O evangelho de causas e efeitos, mas que vive pela graça, pergunta sempre para Deus. Quando você vê na Bíblia, os homens de Deus perguntavam. Por isso que as vocações, todas elas foram seguidas de objeções. Eu não encontrei um texto bíblico intenso sobre alguém que Deus disse: Moisés, pode contar comigo. É sempre muito difícil. Processo de entrega, a oração aqui, quando feita com sinceridade, ela não é simples, principalmente quem entende de todas as implicações disso. Então, eram sempre seguidas de objeções, de gente dizendo: não, chama outro, eu não tenho condições, eu sou criança. Quem convive com a graça de Deus, convive intensamente com a sua humanidade, e fica volta e meia, ou quase sempre, que é o meu caso, conversando com Deus. Fala para mim, tu achou o quê? Paulo disse que Deus achou dele fidelidade, encontrou dele fidelidade. Vocês têm coragem de dizer? Paulo chega para a igreja de Corinto e diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu também não sei se vocês têm coragem de dizer. Mas o que o Senhor achou em mim? A gente, entre quedas e levantes, entre ascensões e decadências, a gente fica sempre: Deus, o que é? Por que o Senhor larga, pede? Por que o Senhor não deixa eu seguir minha vida, arrumar minha mala, seguir outra? E eu vinha conversando com Maria Fernanda sobre a razão da continuidade. Por que eu estou aqui ainda? Por que eu estou seguindo a Deus?
Por que eu estou diante da igreja? Por que eu estou no ministério? Por quê? Eu queria saber o que o Senhor encontrou. Você não tem essa curiosidade de, diante dessa imagem que você tem de sua humanidade diante de você, de um homem tão falho, de uma mulher tão falha, tão difícil, que a gente é difícil demais, irmão. A gente é difícil demais para Deus. Só Deus para ter paciência com a gente. Diante disso, você não tem a curiosidade, você fala, Deus, você conversa comigo aqui. Até para me animar, me encorajar, quem que é mesmo? O que o Senhor viu? Eu sempre fiz essa leitura. Eu sempre tive essa curiosidade. Talvez para me encorajar, talvez para eu não ceder à impressão alheia, talvez para eu não ceder às pressões dos outros, ou às minhas próprias, às minhas fraquezas. O que o Senhor viu? E conversando com ela, eu disse para ela, filha, a minha história de vida é essa, de um homem que desde que se converteu, nunca deixou de orar a Deus, dizendo, pode contar comigo. Tem muitas coisas que eu não tenho autoridade para falar para vocês. Eu não vivo tudo que prego. Quem dizer que vive tudo que prega é mentiroso. Ninguém vive tudo que prega. A palavra é soberana, o mensageiro é superlativo. Eu não vivo tudo que prego, mas eu gosto às vezes de pregar algumas coisas que eu vivo, que me dá uma paz, me dá uma alegria. Quando eu não vivo, eu procuro ser mais cuidadoso na fala, e quando eu vivo, eu dá uma alegria, uma paz tão grande. Minha vida, Deus me fez, e Deus falou isso, claro, eu falava, chorava, dentro do carro com ele, dizendo o que Deus encontrou. Deus encontrou um homem que disse todos os dias, pode contar comigo. A história começou na casa de Dona Emília, na Avenida Itabuna, no bairro Brasil. Éramos 5, tirando as 2 crianças, eu digo adultos que estavam se relacionando com Deus, éramos 5. Dentre eles estava um galego morando de favor, mais uma vez, na casa dos outros. E chegou na nossa casa, ou na casa do meu tio, da minha avó, uma irmã, na época missionária, Nilzete Flores. Ela é missionária em Lima, capital do Peru, há mais de 30 anos. Ministério poderosíssimo na mão de Deus de entrega. Ela chegou na casa do meu tio, da minha avó, estávamos todos lá, mais uma vez, reunidos na sala. E ela perguntou, aí ela pediu para orar comigo. Nós entramos todos no quarto da minha avó, onde minha avó orava todos os dias de madrugada. E ela orou por todos nós. Naquele dia, os 5 ouviram a palavra de Deus. Eu, pela primeira vez, ouvi Deus dizendo, serás pastor. E nesta cidade eu levantarei um pastor para te colocar no ministério. Virou para minha sobrinha, Clélia, e disse, irás casar logo, e logo sairás do Brasil. Eu lembro da mensagem hoje. Tanto é que eu não sei se chegou a participar do casamento de Clélia. Clélia casou no sábado, parece que viajou na semana seguinte, foi morar em Londres, e ficou anos em Londres. E falou para uma prima, minha outra prima, Cida, que estava fazendo auxiliar de enfermagem, falou para Cida bem assim, serás missionário no meio dos índios, Amazonas. Ô irmão, Cida levantou daquilo ali, pensa, reclama, nunca isso vai acontecer, e tu casarás com um índio. Sério, eu sabia, 2 primas, tudo querem casar dentro de casa, e Deus falou para ela, você vai casar com um índio. Vai casar com ele, falou para Cida, falou para o meu tio, você será pastor. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Eu fui separado, Deus me apresentou a um pastor, Clélia casou, foi embora,
Cida, por condução da Batista Filadélfia de Cândido Salles, foi enviado, não em missão definitiva, foi enviado, inclusive por abertura de porta através de José e tal, foi para lá, para a Amazonas, tribo de índio, como fala, lembra aí, pô? Ticuna, tribo indígena Ticuna. Irmãos, dias de viagem que eu lá. Cida foi para lá, conheceu Atos. Sabe quem é Atos? Filho do cacique. Deus não falou para ele que se Deus falar para ser filho do cacique, é lá, filho do cacique, até que estava pensando. Cida foi para lá fazer missão, conheceu Atos, casou-se com o filho. Hoje ele é líder. Hoje ele é pastor e líder dos Ticunas lá. Meu tio veio a ser pastor. E aí eu fiquei lembrando desses episódios de entregas, idas e voltas para a cidade e tudo. Eu falei, Deus, que história que eu tenho. A história de um homem que o tempo todo falou, eu estou aqui. Quando caí, eu estou aqui. Quando chorando, eu estou aqui. Quando apanhando, eu estou aqui. Eu nunca parei de dizer a Deus, eu vim aqui. E por que eu estou dizendo isso? Eu não quero. Não vou nem explicar, mas a razão de eu estar dizendo isso para você é que, irmão, vale a pena entregar-se a Deus em um projeto de integralidade. Eu não estou falando para você largar sua empresa, para você largar integralidade de ser, de vida, de assim como Ananias, quando ouvir Deus dizer, pode contar comigo, eu estou aqui, eis-me aqui. Mesmo talvez não sabendo dos desdobramentos, eu me lembro das orações que eu fazia, eu dizia a Deus, eu tinha um negócio de batalha espiritual, eu falei, Senhor, não tem satanás, não tem capeta que me tira, e ela não me obrigava mais com capeta, porque eu me ocupava com Deus, era um negócio doido, da batalha espiritual nos anos 96, irmão, a gente está atrás de demônio, e roda contigo, e uma intensidade de entrega, quer que eu diga para você, hoje está no nível mais elevado do que estava, mas o que eu quero dizer para você, todos os processos que eu vivi, todas as vezes que eu me envolvi em situações dificílimas, eu nunca parei de dizer a Deus, eis-me aqui, e o que eu tenho a dizer para você é que vale a pena. Eu não me arrependo de nenhum processo. Me enviaram e me movimentaram para lá e para cá, e me puxam outro, e aí vai, não me arrependo de nada. Pergunte minha esposa, pergunte minha filha, se um dia eu conversei com elas arrependido de qualquer coisa. Nunca me arrependi. Vale a pena dedicar a vida a Deus e ao ministério. Vale a pena. Nunca vou ter de me arrepender. E os seus erros, eu sou o resultado deles. E às vezes eu sou o produto de tudo isso. Teria que me suceder todas essas coisas, seria bom que muitas delas tivessem sido evitadas, mas eu sou o resultado de tudo que vivi em Deus. Eis-me aqui. Por que você retém? Se detém, se fragmenta. A entrega parcialmente, integridade ser inteiro para Deus. Isso é uma das elogios que Deus faz a Jó. Íntegro, inteiro, sem reservas. Não é perfeito. Nenhum de vocês aqui vai contar. Eu não posso nem lembrar esse negócio, mas no meu velório ninguém aqui vai dizer, ele foi um incólume que fala, o incólume homem de Deus, inerrante, incansável, impecável. Não vai dizer isso não. Ninguém vai dizer. Eu não tenho histórias lindas e perfeitas para contar da minha caminhada. A história que eu tenho é de um homem que tem dedicado sua vida a Cristo e que tem um desejo muito grande, que a esperança entenda isso. Se Deus vier para mim agora e me perguntar assim, o que você quer? Nos últimos anos ou décadas que eu tenho para você viver, o que você quer? Eu vou dizer para Deus, sem titubear, não vou pensar, as palavras estão na vida, na boca, na alma, na caminhada. Eu vou dizer para Deus, Deus me capacite e me ajude a inspirar pessoas a servirem a Deus. A servirem. E uma das razões da gente ter pouca gente na igreja desse tipo é porque a geração passada inspirava mais. As de hoje muito pouco. Cadê os homens e
mulheres da esperança que vão inspirar a geração. Vocês acham que eu estou brincando quando eu reclamo para vocês de reverência no culto? Eu digo cuidado com as crianças. Não fique vivendo aleatoriamente, ouvindo para a igreja, aleatoriamente, ou brincando de escutar a palavra. Você está aqui no culto, o louvor está acontecendo, a palavra está acontecendo, a oração está acontecendo, você está no celular com conversinha ao lado do seu filho. Está brincando, irmão? Está brincando? Satanás já está imbuindo essa geração, esse mundo, está 100% engajado no propósito de acabar com a fé dos nossos filhos. E nós estamos aqui fazendo o quê? A gente precisa ser uma geração que inspira. A gente precisa ser uma geração que inspira. Pare de querer um Deus para consumo e para curtição, e queira um Deus para servir. Esse é um problema sério. Nós queremos um Deus para curtir e consumir, e não um Deus a quem servir. Ananias, eis-me aqui. Mas a gente coloca esse aqui, e quando Deus diz o que tem pra gente, aí a gente vem com as razões da gente. Mas Deus, calma aí, porque esse cara aí é perigoso, assassino de crente, perseguidor audaz, calma. Eis-me aqui, não cabe com argumentação. A argumentação precede. A gente fica conversando, sabe, com objeções. Mas quando diz eis-me aqui, já era. O eis-me aqui já tinha sido dito. Acabou. Não diz respeito a você, o que está por vir, o que Deus vai fazer. Entregue-se. Mas nós queremos isso, a gente quer consumir Deus, a igreja quer consumir Deus. Deus nos livre de uma esperança de gente aqui que sabe que está aqui só para consumir Deus, consumir um programa de igreja, consumir salinha. Tudo bem, tudo isso é legal. Bora lá, tem salinha, tem oração, tem mensagem, tem louvor, tem projeto social, tem um tanto de coisas para ele fazer. Bora lá, consuma. Mas será que é sobre isso? É sobre servir. Porque está faltando isso, tem que fazer aquilo. Por que você não assume? Gente que demanda demais, assume pouca responsabilidade. Gente que demanda demais, terceiriza o dobro. Nós queremos um Deus para curtir, não um Deus para servir. Outra coisa que pesa é que é sobre o nosso conceito de fé. Que conceito de fé que a gente tem? Que conceito de fé a gente tem? Nós queremos uma fé que move Deus, não uma fé que move a gente. Uma fé que move Deus, não uma fé que move a gente. Não tem a famosa oração que move a mão de Deus? Não tem a famosa oração que move Deus? Quem foi que disse para você que Deus está? Deus está em movimento. Desde a criação do Espírito se movia, Deus está agindo, irmão. Deus não está estagnado quanto à sua vida. Deus não está alheio. Deus não está desapercebido. Deus não está dando um tempo quanto a você. Deus está em movimento. Mas a nossa fé não é para mover Deus, é para mover a gente, é para movimentar a gente. Eu gosto dos textos da carta aos Hebreus. Olha só para vocês ver o que vai dizendo. Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício. Olha o versículo 7. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu. Vai vendo os verbos: ofereceu, construiu. Olha, vai vendo. Versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu e foi chamado, partindo para o lugar. Olha a fé que bota em movimento. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu. Você quer ver dizer isso aqui para Deus? Porque o conceito de fé da gente é fé para mover Deus, não é fé para mover a gente. Quanto a sua fé te move, irmão? Quanto a sua fé te move? O pastor Cristiano está falando um assunto sobre a eternidade, esperança eterna, escatologia.
Eu fico chateado quando as igrejas entendem que isso é uma forma de escapismo. Vocês falam muito da volta de Cristo, é porque vocês são escapistas, vocês são passivos, tal, vocês querem. Não tem nada a ver. Os que mais falam e os que mais vivem a esperança são os que mais se movimentam. É só você entender. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Depois de Paulo falar sobre a eternidade, sobre transformação do corpo, sobre a ressurreição dos mortos, Paulo fala: portanto, seja abundante na obra do Senhor. Quem vive escatologia, quem vive a esperança da volta, vive uma vida de movimento. Se é passividade, não é esperança de volta. Com certeza, estão falando de esperança de volta. Não somos escapistas. E passivos, os que mais creem são os que mais se movimentam. Que fé essa que a gente está tendo? E a nossa, e o que queremos e sobre o que cremos a respeito do Evangelho. Eu acho bonitinho a oração de Ananias. Eis-me aqui. Aí quando Jesus fala assim: o assunto é salvo. É interessante a clareza da revelação. Rua direita, casa de Judas, tudo certinho. Tudo certinho. Se vocês têm dúvida, é porque a conversa está truncada. Está em dúvida porque a conversa está truncada. Então dá um tempinho para as coisas ir clareando, porque Deus clareia tudo. Deus não vai te deixar indeciso, inseguro, nada. Deus vai clarear tudo na sua vida. Só vocês verem isso daqui. Mas aí, quando o assunto é salvo, quando o tema, o foco da missão de Ananias naquele momento é salvo, aí Ananias traz à tona o que Saulo fez. Esse é um problema da gente. Acusar quem Deus já perdoou. Conversar sobre a vida de quem Deus já levantou. Eu acho isso perverso. Um dia alguém falou assim: você está caminhando com fulano, você sabe quem é fulano? Aí eu perguntei para ela: você já pensou na possibilidade dele já ter conversado com Deus, o perdão já ter sido ministrado e acabou? Eu não pensava sobre isso, não. Isso é perverso. Isso é perverso. O cristão gosta de trazer à tona quedas que já foram restauradas e perdoadas. Cuidado com isso, isso revela o quanto você é perverso. O quanto você é perverso. Você soube que fulano. E quem dá ouvidos é pior. Mas não é sobre isso que eu queria dizer. É só uma alerta. Cuidado, você está aí malhando em alguém que está de joelho. Cara, isso não é amor, não se meta nisso, não. O Evangelho de Cristo é o Evangelho do perdão, da reconciliação, são premissas do Evangelho. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque gente está dizendo isso aqui, tem que saber o que é Evangelho. O que é o Evangelho? Jesus chega para Ananias e fala: ele é cara muito estúpido. Eu já derrubei ele na cidade de Damasco, já é um convertido, o assunto está resolvido. Tudo bem, sim. Fala assim, e você vai ver que não é só a conversa de Ananias. Os discípulos em Jerusalém, irmão, Paulo só conseguiu acesso à comunidade cristã de Jerusalém porque, lembra o nome do cabra aí? Pegou na mão dele. Lembra aí, irmão? Gamaliel. Não, foi não. O da consolação. Barnabé. Foi nada, foi Barnabé que apresentou. Barnabé que apresentou Paulo para a comunidade. Barnabé chegou e disse: peraí, aconteceu, esse cara foi salvo. Mas a comunidade de Jerusalém também não aceitava ele. Certo? Tinha as suas razões. Mas vamos pensar no Evangelho. Só diz: eis-me aqui na intensidade que diz, e se entrega na intensidade que entrega, quando sabe o que é Evangelho. Pelo que, ou para quem, ou para quê, eu disse: eis-me aqui. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho. Pensa, Deus decidiu estar em missão do mundo. E Deus entrega e confia o Evangelho à igreja. Repito, não entregou para Bolsonaro, para Lula, não entregou
foi confiada à igreja. E por que tem pouca gente que se entrega visceralmente, radicalmente a Deus? Porque não sabe o que é evangelho. O dia que você entender o que é evangelho de Deus, irmão, acaba a história. Vamos ficar em pé.